Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos fazer a resolução de algumas questões do exercício que eu encaminhei para vocês há algumas semanas sobre fichas técnicas. Das 14 questões, eu selecionei 5, tá? E acredito eu que essas 5 questões tenham sido as questões em que vocês tiveram mais dúvidas na hora de responder. Então, são as questões 8, 9, 11, 13 e 14. Ok? Então, vamos dar início agora à resolução destas 5 questões. Começando aí pela questão número 8, que fala o seguinte: considere 600 porções de carne com os dados a seguir. Per capita 0,100 quilos, né, 0,100 quilos, peso líquido previsto 60 quilos, peso líquido obtido 50 quilos. Defina qual o percentual de rendimento obtido nesta preparação. Então, ele quer saber quanto rendeu essa carne, sendo que o peso inicial, né, o peso líquido previsto era de 60 quilos e no final, depois de ter sido submetido à cocção, essa carne só continha 50 quilos, ou seja, houve uma redução. Ele quer saber qual foi o rendimento dessa carne. E minha gente, para a gente fazer esse rendimento, a gente vai fazer da forma mais simples possível, utilizando regra de 3. Tá? Eu sei que o meu peso inicial foi de 60 quilos, como ele informou na questão, né? Meu peso inicial, 60 quilos, que é o equivalente a 100% da carne utilizada, ok? Acontece que desses 60 quilos, depois que eu cozinhei, restaram 50 quilos. E eu quero saber qual foi esse rendimento. Ele pede rendimento em percentual, né? Então, quando eu faço aí essa regra de 3, né, fazendo o meio pelos extremos, vocês observam que 60x vai ser igual a 50 vezes 100, tá? 60x vai ser igual a 5.000. Então, x vai ser igual a 5.000 dividido por 60. Isso quer dizer que x, deixa eu trazer aqui para baixo, fica melhor, né? X vai ser igual a 83,3333. Vai dar uma dízima periódica simples, tá? Então, o rendimento dessa carne foi de 83%. De fato, eu tive uma perda, né? E ele queria saber, em termos de percentual, quanto que essa carne rendeu. Então, de 60 quilos, passando para 50 quilos, essa carne teve um rendimento de 83%. Essa carne só rendeu 83%. Ok? É assim que a gente responde a questão número 8. A questão número 9, ela traz também aí uma perda, né, de percentual aí durante a cocção. E fala o seguinte: a cocção, uma carne perde 40% de seu peso e seu fator de correção ou indicador de partes comestíveis, IPC, é 1,2. Para oferecer uma porção de 120 gramas por comensal para um total de 500 pessoas, é necessário comprar, e ele traz as alternativas, né? 100,8, letra A, letra B, 90,8, C, 48,200, letra D, 51.200 e letra E, 53.200. Ele quer saber no final quanto de carne ele precisa comprar para que no final, no prato do cliente, reste 120 gramas, né? O cliente de fato consuma 120 gramas de carne. Então, quanto que ele precisa comprar, né? Ele diz aí que são 120 gramas para 500 pessoas. Então, é nesse ponto em que nós iniciamos a responder a resposta dessa questão, tá? Se são 120 gramas para um cliente, eu no final preciso atender quanto? 500. Então, quantos quilos de carne eu vou precisar? Então, é 120 vezes 500, né? 120 vezes 500, eu vou ter aí um total de 60.000. O quê? Gramas. Cuidado, tá, gente? Porque aqui, como ele deu em gramas, o meu resultado aqui também vai ser em gramas. Porém, a resposta da questão é em quilos. Como é que eu faço para converter de gramas para quilo? Eu vou ter que dividir por 1.000.
tá? 6.000 dividido por 1.000, eu vou ter um total de 60 quilos de carne. Então, para atender 500 pessoas, eu vou precisar de 60 quilos de carne. Acontece que essa carne, ela vai passar por uma limpeza, né? Vai ser retirada aí as aparas, gordura, enfim, as partes não comestíveis da carne. E é onde eu uso o meu IPC. O IPC, ou fator de Cox, de correção, ele é determinado pelo peso bruto dividido pelo peso líquido, não é isso? E ele diz que o IPC para essa carne, ó, na questão ele já fala, ó, o fator de correção, ou IPC, é 1,2. Então, eu já tenho aqui o meu IPC, é 1,2. O que é que eu vou encontrar? Eu vou encontrar o meu peso bruto, que é a minha carne suja, né? A minha carne ainda com apara, a minha carne ainda com gordura, a carne que ainda não foi limpa. Então, eu quero encontrar o peso bruto, ok? Tem o meu peso líquido? Tenho sim, que é esse aqui, ó, 60 quilos, que é o que eu preciso ter no prato do cliente, né? Dos 500 clientes, 60 quilos. Então, esse é o meu peso líquido. Encontrei, por fim, o meu peso bruto, não é? Porque 60 multiplicado por 1,2, eu vou ter aí o meu peso bruto, né, de 72 quilos. Encontrei o meu peso bruto. Acontece que essa carne ainda vai ser submetida à cocção, né? E após a cocção, a questão me fala que teve uma perda de 40%. Então, ou seja, a carne vai render 40% menos, certo? Então, como é que eu faço para encontrar a quantidade de quilos de carne que eu preciso consumir? Eu vou pegar o meu peso líquido, tá? Que é de 72 quilos, e vou somar a perda, né, de carne que eu vou ter durante a cocção. E aí vai me dar o meu peso bruto final. É o que eu devo pedir ao meu fornecedor, tá? Então, 72 quilos mais 40% é um total de 100,8 quilos de carne. Ou seja, eu vou precisar pedir ao meu fornecedor 100 quilos,8, o que me dá como resposta a alternativa A, ok? 100,8 é a resposta da nona questão, ok? Então, vamos agora para a nossa questão de número 11. O que é que fala a questão de número 11? Ela é parecida, não é, com a questão anterior, bem parecida, né? A gente vai fazer, inclusive, da mesma forma, praticamente da mesma forma. O que é que diz? Uma carne submetida à cocção apresentou uma perda de 28%. Logo, para o porcionamento de 150 gramas em um fator de correção ou IPC de 1,2, o per capita bruto e líquido serão, respectivamente, de quantos gramas, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Da mesma forma como a gente fez a questão anterior. Deixa eu trazer essa questão aqui para baixo, porque fica mais fácil da gente visualizar, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou ter que encontrar o meu peso bruto, porque eu já tenho aqui, ó, o meu IPC, tá? E já tenho aqui, ó, as 150 gramas de carne porcionada. Então, o meu IPC é igual ao peso bruto, tá? Que é de 150 gramas. Deixa eu colocar aqui a fórmula, né? Pra gente poder fazer certinho e fazer as substituições. O meu IPC, ele já dá na questão, que é 1,2. O meu peso bruto é o que eu vou encontrar, tá? E vou dividir pelo meu peso líquido. Professor, eu tenho um peso líquido? Tem. Ó, ele diz aqui que é de 150 gramas. Então, eu já tenho o meu peso líquido, tá? 150 gramas. Vou encontrar agora o meu peso bruto. O peso bruto é igual a 150 vezes 1,2, que vai dar um total de 180 gramas. Encontrei o meu peso bruto. Gente, só por ter encontrado o peso bruto, eu já encontrava automaticamente a resposta da questão, ó.
Letra A. Mas, como a gente está aqui trabalhando com a resolução das questões, vamos agora determinar o nosso peso líquido. E como que eu faço para encontrar aí, né, esse peso líquido? Eu vou ter que submeter aí, ó, a essa perda de 28%. Então, como é que eu faço isso? É só somar, né, o valor que eu encontrei, 180 gramas, mais o percentual de perda informado na questão. Então, 180 mais 28% é igual a 230,4 gramas. Ou seja, arredondando aí, né, para chegar exatamente ao que nós precisamos na questão, 230 gramas é a resposta, tá? Então, 180 e 230 gramas, confere aqui com que nós encontramos a alternativa letra A, ok? Então, acabamos de fazer aí a questão número 11. Vamos agora para a questão número 13. Gente, a questão número 13, ela é longa, mas ela não é difícil, tá? Inclusive, todos os dados que ela oferece assim, de resolução imediata. A gente não precisa de muita volta para poder responder a questão, não, tá? Ela é um pouco longa. O que eu sugiro é que vocês, à medida que forem respondendo cada uma dessas letrinhas, que veja, eu digo que essa questão aqui são 7 questões em uma, porque ela tem 7 letras aí para serem respondidas, né? Então, o que é que eu sugiro? À medida que vocês forem respondendo essas questões, né, vai separando aí os dados que é apresentado, tá? Não se apavorem por ver uma questão muito longa. De fato, essa questão é muito fácil, vocês vão ver, tá? Então, o que é que ele diz? O senhor Reinaldo sempre recebe os amigos no final de semana em casa e sua especialidade é preparar churrasco com carne de boi, frango, linguiça toscana, os acompanhamentos: arroz parbolizado, couve, manteiga, feijão tropeiro e farofa de cuscuz. E abacaxi no espeto. Para servir 10 pessoas, ele precisa de 4 quilos de picanha, que rende, né? Ele coloca o peso líquido 375, né? A picanha após limpa vai render isso, 3,75 kg. Coxa de frango, 2 quilos. Linguiça toscana, 2,5 kg. 600 gramas de arroz parbolizado, 404 gramas de maços de couve e manteiga, que no final, após a limpeza, rende peso líquido 405 gramas, 1,5 kg de feijão, 500 gramas de flocão de milho, e 1,52 de abacaxi. Aí ele continua. As 500 gramas de flocão foram acrescentados 150 ml de água e depois de 15 minutos o seu volume final foi de 754 gramas. Olha como o flocão de milho aumentou, né, devido à hidratação. Após a cocção, tinha 979, ou seja, após o cozimento, esse flocão ainda rendeu muito mais. Já o feijão, após catado, ficou 1,48 quilos, tá? Então, ele tinha lá inicialmente... Cadê o feijão que ele fala aqui? Ele tinha... acho que ele não fala, né? Na questão. Já o feijão após catado, 1,48 kg. Não, tem aqui, ó, 1,5 kg de feijão, 1,48 após a seleção, né? Permaneceu por 6 horas de remolho após a seleção. Ainda foi colocado no remolho e no momento do cozimento, depois que a água onde ele se encontrava foi escorrida, observou-se que o seu volume final foi de 2.190 gramas. E ao final da cocção rendeu 2.478 gramas. Então vejam aí, nós temos aí fator de correção, temos fator de reidratação e ainda temos o fator de cocção incidido, né, aí no feijão, na preparação desse feijão. Depois de pronto, o churrasco tinha as seguintes quantidades: 3 kg de picanha, 1,4 kg de sobrecoxa de frango, 1,7 kg de linguiça toscana. O arroz parbolizado teve um rendimento de 1.290 gramas, o couve de 326 gramas e o abacaxi de 1,02 kg, né? De acordo com os dados apresentados acima e as tabelas fornecidas na nossa disciplina, calcule: letra A, o fator de correção e fator de cocção da picanha. Então, vamos por partes, né? Não vamos ler todas as alternativas que ele pede, não. A gente vai respondendo uma por uma e vai extraindo os dados dessa questão, tá? Então, letra A, ele pede o fator de correção e fator de cocção
da picanha, tá certo? O fator de cocção e o fator de correção. Então, vamos lá. Peso bruto. Eu preciso identificar na questão quanto foi que ele determinou aí de peso bruto, né? Então, o peso bruto da picanha, ele me falou que foi de 4 quilos, ok? Depois, ele me fala que essa picanha, após a limpeza, né? Após limpar, tirar todos o excesso de pele, de aparas, enfim, ela rendeu, né? 3 quilos 750, tá? Então, é o meu peso líquido. E o peso após assada, né? O peso pós-cocção foi de 3 quilos. E ele pede fator de correção e fator de cocção. Gente, coisa mais simples é fazer esse cálculo, né? Para eu determinar o fator de correção ou o IPC, tá? Como é que a gente faz? Peso bruto dividido por peso líquido. Já tá todo mundo careca de saber disso, né? Mas vamos fazer aí devagar para a gente poder acompanhar. Qual que foi o meu IPC? Não sei, quero achar. Quem é o meu peso bruto? Ele já deu na questão 4 quilos, meu peso líquido também já deu 3,75. Então, eu acabo de encontrar o meu IPC, que é igual a 1,05. Beleza? Vamos agora determinar o nosso fator de cocção, tá? Fator de cocção para essa questão. Como é que eu faço? É o peso do alimento cozido, não é? É o peso do alimento cozido dividido pelo peso líquido. Então, meu fator de cocção vai ser igual a... Quem é o meu peso de alimento cozido? Ele já me deu na alternativa, na questão, né? E disse que é 3 quilos. Após assada, a picanha rendeu 3 quilos. E qual que é o meu peso líquido? O peso líquido é 3,75. Eu acabo de encontrar o meu fator de cocção, que é igual a 0,8. Então, achei as respostas da letra A, tá? Fator de correção e de cocção da picanha é, respectivamente, 1,05 e 0,8. Vamos agora para a alternativa B, aliás, para a letra B, né? Para a gente encontrar aí o que é que ele pede. O que foi que ele pediu? Fator de cocção da sobrecoxa de frango. Então, eu vou lá na questão e vou identificar que o peso bruto informado foi de 2 quilos, né? 2 quilos foi o fator de... Aliás, foi o peso bruto da coxa e sobrecoxa. Aliás, ele falou que é sobrecoxa, né? E o peso cozido, né, essa coxa e sobrecoxa, ou sobrecoxa, após assado, rendeu aí 1,4 kg, certo? Como é que a gente faz para encontrar aí o fator de cocção? Gente, acabamos de ver aí, né? Fator de cocção é igual... Deixa eu aumentar aqui a letra. Fator de cocção é igual ao peso cozido, 1,4, dividido pelo peso bruto. Nesse caso, minha gente, a gente vai usar o peso bruto porque ele fala na questão que simplesmente usou, né, a sobrecoxa e assou. Ele não fez nenhuma limpeza, não retirou pele, não tirou a para, simplesmente usou a sobrecoxa da forma como ela veio, certo? Então, nesse caso, eu vou usar o peso bruto. E eu tenho como resposta 1,4 dividido por 2, o meu fator de cocção dessa sobrecoxa é 0,7. Pronto, encontrei a resposta da letra B. Letra C, o que ele pede na letra C? Ele pede o fator de cocção do arroz parboilizado. Gente, é da mesma forma, eu vou pegar o meu peso bruto que ele colocou lá na questão, né, disse que é 600 gramas, 600 gramas de peso bruto, e coloca como peso cozido, né, peso do arroz, após a cocção, ele colocou, não sei se ele colocou em quilos ou em gramas, não me lembro, o arroz parbolizado, 1.290 gramas, tá? Então, ele também colocou em gramas, aqui também
em gramas. Cuidado, minha gente, para vocês não errarem besteira por conta de transformação das unidades, certo? Se é grama, eu vou ter que trabalhar tudo em grama. Se é quilo, eu vou ter que trabalhar tudo em quilo. Se uma questão usa as duas unidades, eu vou ter que transformar uma delas, tá? Ou tudo grama ou tudo quilo. Preste atenção, que às vezes vocês erram por causa dessa besteirinha, tá? Então, vamos lá. Fator de cocção, eu vou usar o meu peso do alimento cozido, que é 1.290, dividido pelo meu peso bruto, né, do arroz, 600. Então, o meu fator de cocção aqui vai ser igual a 2,15. De fato, né, a gente percebe aí que o arroz dobrou de volume, né? Teve um rendimento aí correspondente a um pouco mais do dobro, né? Então, achamos aí a resposta da letra C. Vamos agora para a resposta da letra D. O que a letra D pede? O fator de correção e o fator de cocção do couve-manteiga. Gente, couve-manteiga é um tipo de couve, tá? Muito cuidado. É a mesma coisa que a couve-folha. Couve-manteiga, couve-folha é a mesma coisa. Porque já aconteceu de aluno achar que couve era uma coisa e manteiga era outra. Aí queria encontrar o fator de cocção da manteiga e não achava nenhum dado, né? De correção da manteiga e não achava nenhum dado. Enfim, é a mesma coisa, tá? Então, vamos lá. O que ela traz, o que a questão traz pra gente de dados sobre a couve, já que ele pede fator de correção e cocção, né? Ele diz que o peso bruto é igual a 440 gramas, né? Acredito que ele... Deixa eu só reforçar lá em cima, mas eu acredito que o couve, ele traz em gramas, isso, 440 gramas, né? Aí ele fala também do peso líquido, que é de 405 gramas, e fala do peso cozido. Veja que é uma questão simples, minha gente, ele já traz todas as informações, né? Todos os dados na questão, é só a gente aplicar a fórmula. E o couve, após o cozimento, rendeu 326 gramas, não é isso? 326 gramas. Então, já estou aí com todas as informações necessárias para encontrar IPC e fator de cocção. Né? Para encontrar o IPC, é o peso bruto, 440, dividido pelo peso líquido, 405. O IPC do couve vai ser igual a 1,09. Fator de cocção vai ser igual ao peso do alimento cozido, 326, dividido pelo peso líquido, que é 405. Nesse caso, gente, eu vou usar peso líquido, tá? Que é o couve já limpo, para poder ser cozido, certo? Tiro ali as partes que não estão tão boas, então vou usar, nesse caso, o peso líquido. Então, 326 dividido por 405, eu vou ter um fator de cocção de 0,8. Encontrei a resposta da letra D. Vamos agora para a resposta da letra E. Estão vendo, minha gente, que não tem nenhum segredo, é simples, é aplicação direta da fórmula, não tem nada de novo, nada de diferente, certo? Mas eu fiz questão de responder essa questão por ser um pouco mais longa e alguns alunos poderiam se atrapalhar em meio a tantos dados, mas ela é muito simples. Letra E, ele pede o fator de correção, o índice de reidratação e o fator de cocção do feijão. E aí, para o feijão, né, eu tenho o peso bruto. Cadê aqui se eu encontro o feijão? Cadê? 1,5 kg de feijão, tá? Então, veja que ele traz em quilo, tá? O peso bruto igual a 1,5 kg. Ele traz também após a hidratação, né? Eu vou colocar aqui o peso de reidratação, tá? O peso que o feijão apresentou após ficar em remolho. Deixa eu me ver aqui, quanto foi que ele disse que ficou.
aqui, após 6 horas, após o remolho, se encontrava, escorria, 2.190 gramas, tá? Então, ele traz aqui em gramas, 2.190 gramas. Preste atenção que a gente vai ter que depois converter isso aqui, tá? Ele fala também do peso após cozido, não é? Deixa eu voltar lá para a questão, que é para a gente ver. Aqui, ó, final da cocção, esse feijão rendeu 2,478 kg. 2,478. Aqui ele traz também em quilo, certo? E ele fala também aí desse feijão do peso líquido. O que é esse peso líquido? Após a seleção, eu vou até colocar aqui, ó, para ficar melhor, né? Fica uma sequência melhor. O peso líquido foi de 1,48, ou seja, após a seleção do feijão, após eu catar o feijão, né? E tirar tudo ali que eu não vou consumir. Então, esses são os dados. E o que é que ele pede? Ele pede o fator de correção, ele pede o índice de reidratação e o fator de cocção desse feijão. Então, vamos lá para a nossa resposta, certo? Primeira coisa, vamos determinar o fator de correção, ou o IPC. E o IPC, nossa, tá todo mundo já careca de saber, né? É o peso bruto, 1,5, dividido pelo peso líquido, 1,48. O IPC do feijão vai ser igual a 1,01, ok? Vamos agora para o fator de reidratação. Minha gente, fator de reidratação também não tem segredo, ou índice de reidratação. Como que a gente faz? É o peso do alimento após ter ficado em remolho, e aqui, ó, o peso após remolho é esse peso aqui, ó, de reidratação, que foi de 2.190. Veja, minha gente, que é o único dado aqui que eu tenho em gramas, todos os outros estão em quilos, então eu vou ter que transformar isso aqui para quilo. E para eu transformar para quilo, o que é que eu faço? Eu divido por 1.000, e aqui eu vou ter 2,190 quilos. Certo? Então, é o que eu vou usar aqui nessa questão. Então, 2.190 dividido pelo o peso do alimento líquido, né? Após ter feito a seleção, ter catado feijão, como a gente popularmente chama, é o que eu vou usar aqui, o meu peso líquido, certo? Qual que é o meu índice de reidratação? O índice de reidratação vai ser igual a 1,48. Encontrei o índice de reidratação. E o que é que ele pede ainda? O fator de cocção. O fator de cocção é igual ao peso do alimento cozido, que ele diz aqui, ó, que é de 2,478, dividido, né, pelo peso líquido. Qual que é o meu peso líquido aqui do feijão? É 1,48, certo? Então, aqui, ó, 1,48. Quanto é que vai dar aí o meu fator de cocção? Meu fator de cocção para esse feijão vai ser 1,67. Acabei de encontrar aí as respostas solicitadas para a letra E da questão 13. Vamos agora para a letra F. O que é que a letra F pede? Ele pede o índice de reidratação e o fator de cocção do flocão de milho, certo? E o flocão de milho, eu já vou, gente, já colocar todos os dados aqui em quilos, tá bom? Ele passa aí algumas informações em gramas, outras em quilos, então eu já vou transformar tudo aqui para quilo, tá bom? Então, meu peso bruto aí do flocão, ele disse que foi 500 gramas. Já vou colocar aqui em quilo, tá? Aí ele fala também que após a hidratação, né? Após a hidratação, vou até colocar aqui, peraí. Peso de reidratação ou hidratação. Peso, né? Após ter colocado lá de molho, ter deixado lá para crescer, né? Para a massa crescer, como a gente fala, ele rendeu aí 754
gramas. Deixa eu dar só uma conferida para ver se ele traz tudo em gramas ou se ele traz alguma informação aqui em quilo para o flocão. Não, o flocão ele traz tudo em grama, né? Então eu vou deixar tudo em grama mesmo, tá? Para facilitar aqui pro pessoal, pra gente não tá complicando aí a vida da galera, tá? Então 500 gramas, após ter reidratado 754 gramas, né? Foi o que deu. E após cozido, né? O peso de cocção desse cuscuz, no final ele rendeu 979 gramas. Então, ele quer saber o índice de reidratação e quer saber o índice de cocção. E, novamente, a gente utiliza as nossas fórmulas, certo? Índice de reidratação é dado pelo peso do alimento após a hidratação, que é de 754 gramas, dividido pelo peso bruto, que é 500 gramas. Então, eu vou ter aí um índice de reidratação de 1,51. Certo? Agora, o fator de cocção desse flocão de milho, né? Como é que a gente faz? A gente determina o peso desse alimento, né? O peso do alimento cozido, que é 979, dividido pelo peso líquido. E, minha gente, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Nesse caso aqui, a gente vai usar o peso do alimento reidratado, certo? Nesse caso, o peso do alimento reidratado vai valer para nós como nosso peso líquido, ok? Então, eu vou colocar aqui, ó, 754. 979 dividido por 974, aliás, 754, vai ser igual a 1,30. Então, o fator de cocção, 1,30. O índice de reidratação, 1,51 para o flocão de milho aí na letra F da questão 13. E por fim, vamos aí para a letra G da nossa questão 13. Ele pede o fator de correção do abacaxi. Minha gente, coisa mais simples do mundo, né? A gente fazer o fator de correção do abacaxi. Ele fala que o peso bruto, né, do abacaxi foi de 1,52 quilos. Se eu não me engano, ele dá tudo em quilo mesmo, né? E no final, ele rendeu, né, de peso líquido. Exato, ele apresenta tudo como quilo, isso mesmo. E no final, né, após limpar, tirar a casca, enfim, tirar a coroa, rendeu aí 1,02 quilos de abacaxi. Fator de correção, ou IPC, desse abacaxi é quanto, minha gente? É 1,52 dividido por 1,02. Eu tenho aí como resposta de fator de correção desse abacaxi 1,49. Acabou. Acabou a questão 13. É uma questão boa para exercitar, né? Para a gente fixar bem todos esses fatores aí, né? Os índices que a gente precisa utilizar para poder entender aí o preparo do alimento e, sobretudo, utilizar em fichas técnicas, ok? Por falar em ficha técnica, nós chegamos na questão 14 e a questão 14 traz, não é? Traz aí uma ficha técnica para a gente elaborar, certo? E diz o seguinte: o nutricionista solicitou à estagiária que elabore uma ficha técnica de preparação simples de um arroz doce, que será servido no de jejum, contendo os seguintes elementos. Aí ele traz aqui todos os ingredientes da ficha técnica, né? Quantidade, fator de correção, o preço dos ingredientes, e ele coloca aqui, ó, rendimento 10 porções. Ele quer uma ficha técnica que apresente esse rendimento de 10 porções. Ao analisar os ingredientes aqui, nós notamos que a quantidade apresentada, olha só, açúcar, 10 gramas, arroz quebradinho, 27 gramas, leite de coco, 13,4 gramas. Minha gente, isso aqui é a quantidade para uma pessoa, tá? 10 gramas de arroz. O que é 10 gramas de arroz? É aproximadamente uma colher de sopa. Uma colher de arroz, não, de açúcar, né? 10 gramas de açúcar. É praticamente uma colher de sopa de açúcar. O que é uma colher de sopa para 10 pessoas? Impossível, né? Então, a gente
vê que essas quantidades aqui apresentadas é para uma pessoa, mas ele quer uma ficha técnica para 10 pessoas. E o que é que a gente tem que fazer? É o que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, tá? Mas não tem mistério nenhum, certo? Vocês vão ver, é coisa simples. O pessoal faz aí um bicho, mas vocês vão ver. Ficha técnica é coisa simples, dá para você fazer simplesmente no Ctrl+C, Ctrl+V. Praticamente 80% de uma ficha técnica você faz no Ctrl+C, Ctrl+V e eu vou provar agora para vocês. Olhem isso. Eu já adiantei aqui, não é uma tabelinha para poder simplificar, né, para poder aí ajudar a gente aí na construção da nossa ficha técnica. Coloquei já nessa tabela todos os itens que deve constar uma ficha técnica, certo? Começando aí pelo nome do prato, arroz doce. Categoria do prato. Arroz doce é um prato que tanto pode ser guarnição para o de jejum, como pode ser também uma sobremesa para o almoço, certo? Eu coloquei aqui que como é de jejum, eu coloquei aqui guarnição. Rendimento ou porções, ele quer para 10 porções, então essa ficha técnica apresentada vai ser para 10 porções. Custo unitário e custo total nós iremos calcular, assim como todos os outros itens da ficha técnica que nós iremos colocar agora. Lembram que eu falei agorinha para vocês que 80% da ficha técnica é Ctrl+C e Ctrl+V? Pois então eu vou provar para vocês. Ingredientes, o que é que eu vou fazer? Vou copiar os ingredientes dali da minha receita e vou colar na minha ficha técnica. As unidades da mesma forma, Ctrl+C, Ctrl+V. Estão vendo? Peso líquido. Opa, peso líquido. Ctrl+C, Ctrl+V. Calma. Poderia ser Ctrl+C, Ctrl+V se essa minha receita já trouxesse para 10 pessoas. Acontece que eu tenho uma receita aqui para uma pessoa só. E como é que eu faço então agora, professora? É só você multiplicar essa quantidade aqui, né, o peso líquido, pelo rendimento. Então, se eu tenho 10 gramas para uma pessoa, para 10 pessoas eu vou ter quantos gramas? É só multiplicar por 10. Então, 10 vezes 10, eu tenho aqui 100 gramas de açúcar. 27 vezes 10, 270 gramas de arroz quebradinho. Leite de coco, 13,4 vezes 10, 134 ml de leite de coco. E 13,4 de leite integral vai dar um total de 134 gramas de leite integral. Acabou. É só isso que eu tenho que fazer. Mais fácil que isso não existe, né? Se fosse para 50 pessoas, multiplicaria essas quantidades aqui por 50. Se fosse para 200 pessoas, multiplicaria essa quantidade para 200. É sempre que a gente vai fazer isso, professora? Depende. Se a receita já trouxer a quantidade de ingredientes para 200 pessoas, por exemplo, você não vai precisar multiplicar para 200, porque ali já está a quantidade para 200. Agora, se a receita só trouxer para uma pessoa, aí você vai ter que multiplicar, certo? Então, vocês vão ter que ficar atentos a isso, observar se a ficha técnica, tá? Se essa receita apresentada é para uma pessoa ou se é para a quantidade de pessoas que a ficha técnica solicita. No nosso caso, não era, tá? Eu tinha aqui quantidades para apenas uma pessoa. Eu tive que converter para 10. Foi o que eu fiz aqui, ó. Para converter para 10, eu tive que multiplicar tudo por 10. Deu aqui o resultado total de peso líquido, certo? Gente, eu até chamo a atenção de vocês para um detalhe. A informação que tem lá no exercício de vocês, aqui consta como peso bruto. Eu peço a vocês que corrijam, aqui é peso líquido, tá? Sempre as informações trazidas aqui na ficha técnica, trazidas aqui na receita, é referente a peso líquido e não a peso bruto, ok? Então, corrijam e coloquem aí PL ao invés de PB. PB a gente vai encontrar agora, tá? Pronto, como que eu vou fazer agora? Agora, fator de correção. Ctrl+C, Ctrl+V. Coloquei aí. Peso bruto, como é que eu encontro o peso bruto? Multiplicando fator de correção vezes peso líquido. Simples assim. Multiplico esse por esse, vai ser igual ao peso bruto. Multiplicando peso líquido por fator de correção, eu vou ter o peso bruto. Então, 100 vezes 1 é igual a 100. 270 vezes 1, 270. Ops, 270.
134 vezes 1, 134. 134 vezes 1, 134. Acabou. Achei o meu peso bruto. Se esse fator de correção aqui fosse 2, por exemplo, aí eu multiplicaria 270 vezes 2 e daria aqui o meu peso bruto, certo? Preço. Novamente, Ctrl C, Ctrl V. Minha gente, digam se o que eu falei não faz sentido. 80% da ficha técnica é Ctrl C, Ctrl V. Eu praticamente copiei todas as informações de lá da receita e trouxe para cá, para a minha ficha técnica. 80% da ficha técnica já está feita, já está pronta. Eu só preciso agora dos 20%. Aí vocês dizem, esses 20% é que é o complicado. Não é. Vocês vão ver que é tão simples quanto uma regra de 3. Regra de 3 não é fácil? Então, é o que nós vamos fazer agora, regra de 3, para determinar o custo de cada um desses ingredientes, certo? Para eu determinar o custo de cada um deles. Como é que eu faço, professora? Pelo amor de Deus, é muito simples. Você vai usar a regra de 3, usando o quê? O preço. Olha só, ele não deu aqui? O açúcar custa R$ 2,60 o quilo. O arroz quebradinho também pode ser usado o arroz polido, mas aqui foi o quebradinho. Dá R$ 2,68 o quilo. O leite de coco, R$ 2,70, 500 ml. E o leite integral, R$ 13,90, 200 gramas. Como que eu faço essa questão? Regra de 3. Então, se R$ 2,60 é o custo de 1 quilo de açúcar, quantos reais X, né, vai custar, quantos gramas eu vou usar? Lembrando que eu sempre vou usar a quantidade do peso bruto, certo? Eu sempre vou usar a quantidade de peso bruto para poder calcular o custo do produto na minha ficha técnica. Então, eu vou usar aqui, ó, 100 gramas. Gente, acontece que aqui tá em grama. Como é que eu faço para transformar para quilo? Todo mundo já sabe, vocês já estão careca de saber. É só dividir por 1000. Transformar de grama para quilo, eu divido por 1000. Então, 100 dividido por 1000 vai dar 0,1 quilo, certo? Quanto é que vai dar X? X vai ser igual a 2,60 vezes 0,1. X vai ser igual a, deixa eu fazer aqui, 2,60 vezes 0,1 vai ser igual a 0,26, ou seja, 100 gramas de arroz vai custar 26 centavos. Então, eu trago já direto para cá, para a tabela, tá? 0,26 centavos. Esse aqui é o custo do açúcar. 0,26 centavos é o custo do açúcar, ok? Agora vamos para o arroz. Qual que é o custo do arroz? Quanto foi que ele comprou o arroz? Ele comprou a R$ 2,68 o quilo. Então, 2,68 é igual, é o custo que eu tenho para 1 quilo. Ele usou quantos gramas? Ele usou 270 gramas. Quanto que vai ser o custo? Aliás, ele usou 270 gramas. Então, quanto que vai ser o preço se ele usou 270 gramas? Novamente, eu vou fazer aí a regra de 3. Então, X vai ser igual a 270 vezes 2,68, tá? Então, X vai ser igual a 270 vezes R$ 2,68. 270. Ops, aqui eu vou ter que transformar. Olha, eu aqui já fazendo errado, né? Daí a importância da gente transformar. Vai dar 0,27 quilos aqui, quando eu transformo, divido por 1000, né? Então, vai ser 2,68 multiplicado por 270, ou 0,27. Então, 2,68 vezes 0,27 vai ser igual a
72 centavos. Então, eu já trago para cá 72 centavos, certo? Acabei de encontrar o custo do arroz para essa receita de arroz doce. Qual é o próximo passo? É eu encontrar agora o custo do leite de coco. E para eu encontrar o resultado, encontrar aqui, não é, o resultado, a gente vai pegar o preço. E ele diz que o preço é R$ 2,70, 500 ml. Então, R$ 2,70, o preço de 500 ml. Acontece que ele vai usar quantos ml? Ele vai usar aqui, ó, 134. Então, X, né, que é o custo, quanto que vai custar? 134 ml. Já tá em ml, então eu não vou precisar fazer transformação nenhuma, tá bom? Qual que é o valor do custo desse leite de coco? Fazendo aqui, minha gente, meio pelos extremos, vai ser 500x igual a 2,70 vezes 134. 500x vai ser igual a 2,70 vezes 134, é igual a 361,8. X vai ser igual a 361,8 dividido por 500. Dividido por 500, X vai ser igual a 72 centavos. Então, de leite de coco, para 10 pessoas, eu vou gastar 72 centavos. Então, vou encontrando os valores e já vou trazendo para cá, para a ficha técnica, tá bom, minha gente? Para não confundir depois, misturar os números e ficar difícil o entendimento. Achei aí o leite de coco. Próximo passo o próximo ingrediente é o leite integral, tá? Leite integral. Qual foi o quilo? Qual foi o preço? Ó, é R$ 3,90, 200 gramas. 3,90 kg, o pacote de 200 gramas, certo? Quanto que vai ser o custo se eu usar 134 gramas? Aqui, ó, gente, 134, tá? Sempre do peso bruto. 134 gramas. E, novamente, fazendo aí a regra de 3, né? Meio pelos extremos, 200x vai ser igual a 3,90 vezes 134. 200x vai ser igual a 3,90 vezes 134, vai ser igual a 522,6. X vai ser igual a 522,6 dividido por 200, vai ser igual a R$ 2,61. Então, de leite em pó integral, eu vou gastar R$ 2,61. Gente, eu já encontrei, certo? Todos os custos dos ingredientes. Cada um desses ingredientes, olha, 26 centavos de açúcar, 72 centavos de arroz quebradinho, 72 centavos de leite de coco e R$ 2,61 de leite integral. Qual que é o custo total da receita? Para eu encontrar o custo total, é só somar o custo de todos os ingredientes. Soma tudo e você tem aqui o custo total. Então, 26 centavos mais 72 centavos mais 72 centavos mais R$ 2,61, eu tenho um custo total de R$ 4,31. Ou seja, para eu preparar um arroz doce para 10 pessoas, comprando os ingredientes a esses valores aqui, eu vou gastar R$ 4,31. Então, eu simplesmente vou colocar aqui, ó. Tem aqui o custo total, vou colocar aqui em cima, R$ 4,31. Custo unitário. O que é o custo unitário? Minha gente, é o custo por pessoa.
certo? Esse total aqui que eu encontrei foi o total para quantas pessoas? Para 10, ó. 10 pessoas, 10 porções, que foi o que ele pediu na questão. Então, todos os cálculos foram feitos em cima de 10 porções. Mas eu quero saber para uma porção só, quanto é que eu vou gastar? Então, é só dividir o custo total pela quantidade de porções que a receita irá render. Então, é 4,31 dividido por 10, que vai dar 43 centavos. Então, arroz doce para uma pessoa, o custo é de 43 centavos. Ok, gente? Entenderam isso aí? Viram? Ficha técnica não é bicho de sete cabeças, muito pelo contrário. É fácil de fazer, não é? 80% de uma ficha técnica é Ctrl+C, Ctrl+V, literalmente, eu provei isso aqui para vocês. A única coisa, o único cálculo que você vai ter que fazer é o cálculo de custo dos ingredientes e que com uma regra de 3 você consegue responder facilmente, tá bom? Então, é isso, a resolução das 5 questões, né, um pouco mais difíceis, ou que geraram um pouco mais de dúvida para vocês, já está respondida. Espero que vocês tenham tirado as dúvidas de vocês. Caso ainda tenha restado alguma dúvida, vocês podem deixar a resposta, aliás, a pergunta de vocês lá na sala digital, que eu responderei muito em breve, tá bom? Então, um grande abraço para todos e até a próxima.